tarde para todos. Estamos dando continuidade ao nosso ciclo de palestras, realizado aqui pelo Comunidades Virtuais, e que se divide nas nossas lives e se divide nos momentos de live também, que tem um objetivo muito específico, que é de estar apresentando diferentes plataformas que vão nos ajudar nas investigações que nós fazemos, né? Seja através do Zotero, como o Bia falou, seja através do Mendeley, que a Dilson falou, através do Atlas TI, que já vai ter a sua segunda edição no dia 18, agendem aí. E em setembro nós teremos novamente o nosso querido Adilson com o WebScience. Mas hoje, não menos querido, teremos o nosso queridíssimo Romero Freire aqui, falando para a gente sobre uma ferramenta. Eu queria agradecer mais uma vez a Romero, a disponibilidade sempre, 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 de estar aqui com a gente, de ter feito essa imersão nesse software para poder contribuir com a gente aqui com mais uma ferramenta que a gente depois... É isso, Romero, muito obrigado. Você está com a palavra. Boa tarde novamente a todos. Como o Lin falou, ela tinha me pedido para eu dar uma olhada nesse software aí, Publish or Perish, tá? E ele é um software que recupera e analisa as citações acadêmicas. Então, eu fui dar uma pesquisada. Eu não vou apresentar o software em loco aqui, né? Eu não vou mostrar a utilização do aplicativo. Até porque o histórico um pouquinho. essa. Vou passar aqui para o próximo slide. Então, nossa agenda vai ser a seguinte. Eu vou falar uma introdução, vou falar um pouco sobre o software, as fontes de dados que ele utiliza e a gente vai falar um pouquinho sobre a tela principal dele. Depois, eu vou falar sobre onde publicar o seu artigo, com algumas dicas, algumas sugestões do próprio aplicativo e como conduzir uma revisão da literatura. Que aí foi o que Lin tinha me pedido para a gente simular uma revisão da literatura uma revisão sistemática dentro desse aplicativo, ok? Então, vamos lá. Vamos lá. O nome esse software ele foi desenvolvido por Annie Will Harzing, né? E o nome dele é Publish or Perish, ok? Ele está disponível nesse site. Então, depois, se vocês quiserem, eu vou disponibilizar vai ficar gravado, né? Mas está disponível também o PT, se vocês quiserem. E esse é o link para baixar o aplicativo. Desculpe. Continuar. Essa senhora aqui, Annie Will Harzing, ela criou esse aplicativo. Na página dela tem várias coisas, inclusive manual, tem livro sobre o aplicativo muito detalhado, muito direitinho, né? Então, acho que dá para se explorar bastante em relação a isso. Próximo slide aqui, deixa eu ver. Aqui. Então, o Publish and Perish, ele recupera e analisa as citações acadêmicas e ele usa nativamente 6 fontes. Na verdade, agora são 7. Ontem eu fiz a atualização do sistema e ele incluiu o PubMed. Né? Não deu tempo de colocar nos slides, mas eles são 7 agora fontes de dados. A Crossref, Google Scholar, o Google Scholar Profile, o Microsoft Acadêmico, o Scopus e o Web of Science. Desses todos, o Web of Science é o único que é pago e eu não tive acesso, mas os outros eu destrinchei aqui exatamente como fazer para que vocês tenham acesso a essas fontes de dados dentro da aplicação. Então, ele faz uma busca das citações brutas e ele analisa e calcula algumas métricas, que essas métricas a gente vai dar uma olhada também para a gente ver o que é interessante para fazer essa análise. Estou com dificuldade aqui de passar. Aqui. Então, o que é interessante que eu vejo de um software como esse é que o formato de saída é o mesmo para todas as fontes. Então, você consegue linkar, né, juntar, na verdade, o resultado de todas as fontes para que você consiga utilizar o software. Né? Você consiga somar todos os resultados para depois você pegar e fazer a revisão com base nele. Ele tem um problema, que só tem versão em inglês, então não tem nenhum outro idioma, espanhol ou qualquer outro idioma. Mas uma coisa interessante é que eles guardam os resultados em cache,
né? Ele pega esses resultados, ele coloca, ele guarda e você diz a quantidade de dias que ele permanece com esses resultados e ele salva as buscas para que você faça pesquisas a posterior. As fontes de dados, né? Como eu falei, eu fiz um cruzamento dessas fontes e eu coloquei algumas informações aqui na lateral. A chave de assinatura, ou seja, ele faz uma exigência de uma chave que é normalmente dada para desenvolvedores, né? Essas chaves elas servem para identificar quem é o desenvolvedor que tá mexendo em determinada parte do sistema ou criando alguma coisa para aquele sistema. Então, e ela está agora sendo utilizada também para identificar as pessoas que estão buscando informações dentro dessa aplicação. O Crossref, ele não utiliza essa chave, nem o Google Scholar, né? Os dois, o Scholar e o Profile. Mas o Microsoft Acadêmico, sim, e o Scopus, sim. E o que entrou também, o PubMed, também exige uma chave, mas também é gratuita. A única que é paga é o Web of Science. Resultados irrelevantes, eu fiz aqui uma brincadeira que dentro do próprio aplicativo ele fala. Estão todos me escutando, né? Tá tudo certo? Ok. Porque às vezes a gente não tem esse retorno, aí a gente fica meio preocupado. Então, resultados irrelevantes. Eu fiz aqui uma brincadeira falando que esse é menor que esse, né? Os resultados irrelevantes são aqueles resultados que vêm que às vezes não tem nada a ver. Então, quem traz mais lixo é o Google Scholar e quem traz menos lixo é o Scopus, né? Mais resultados assim, mais importantes. As pesquisas, o que eu pude perceber é que eles não utilizam a engine da própria fonte de dados. Eles utilizam a engine própria e isso gera alguns erros, alguns problemas que eles mesmos pontuam. O que está aí são coisas que eles mesmos pontuaram. Então, assim, por exemplo, ele diz que o resultado NOT no Google Acadêmico dá erro. Então, às vezes você tem que trabalhar. É interessante que vocês façam alguns testes do tipo faz a busca lá na ferramenta e faz a busca aqui no Publish and Perish. Eu fiz isso. Em alguns resultados eu achei resultados muito parecidos, muito próximos, em outros resultados totalmente divergentes. Mas, como você quando vai fazer uma revisão sistemática, você normalmente é muito ou tenta ser o mais específico possível, a gente não faz uma consulta tão abrangente, ele tende a ser mais interessante, né? E como eu falei, quando você faz, por exemplo, na própria fonte de dados, você faz a pesquisa, ela não tem o mesmo formato, ou seja, ela não tem os mesmos campos para um e para outro. Então, é uma coisa muito manual, né? É óbvio que num aplicativo desse você vai ter alguma perda, né? Mas a velocidade com que você faz compensa, né? A velocidade com que o ganho que você tem compensa essa perda, tá bom? Ops, desculpe. A velocidade, realmente a gente acha que não, mas quando você coloca lá para fazer as consultas, você vai ver que realmente quando ele diz aqui que é lento, né, no caso do Scopus, é porque é lento mesmo. Ele vai demorar, se você botar lá para trazer 1000 resultados, ele vai demorar uma vida para trazer esses resultados, né? Então, assim, hoje quem traz os resultados bem rápido, como ele coloca aqui, é o Google Scholar Profile, porque trabalha em cima de uma pessoa, e o Google Acadêmico também, que ele é rápido, porque ele trabalha com uma quantidade menor do que o Google Scholar de lixo. Quantidade de publicações e citações, isso aqui vai muito em prol da quantidade de livros, de conferências, né, e de links que as próprias fontes de dados tenham, né? Então, quem vai trazer mais é o Google Scholar e a menor quantidade é o Web of Science, né? Até eu acredito que pela quantidade de elementos que eles considerem. Uma outra coisa importante é o ano de publicação. Muitas vezes eles consideram as publicações online, né? E outras vezes aí você se confunde, porque às vezes a publicação online ela ocorre num ano e no ano seguinte é que vai ocorrer
a publicação física do livro, né, ou de um artigo. Vou puxar aqui, ó. Então, esse aí é a cara do Publishing Parish, tá? Quando você abre ele, a primeira coisa que você deve fazer, né? Você está olhando essa parte aqui em verde, que aqui são as fontes de dados, tá vendo? Primeira coisa que você tem que fazer é ir em Preferences aqui, nas preferências, em View, Preferences. Para quê? Para configurar todas as fontes de dados, ok? Então, nós vamos configurar essas fontes de dados aqui. Como é que a gente tem a Crossref? Ela tem um e-mail, se você quiser acrescentar, não é obrigatório, mas se você quiser acrescentar, se tiver algum problema na base ou alguma coisa que eles precisem, eles podem te enviar um e-mail explicando o que é que está acontecendo. E aqui é a parte importante. Então, você vai dizer quantos resultados máximos você vai obter, né? O default aqui é 200. E quantos resultados em cache, quantos dias em cache ele vai armazenar e guardar essa informação. Então, você está dizendo aqui que ele a informação, uma vez feita a pesquisa, ela vai permanecer no seu computador durante 7 dias, tá? E aí você pode acrescentar aqui, se é 200, se é 500, se é 1000, você que vai escolher isso aí. Então, do Crossref é apenas isso. Do Google Scholar, a mesma coisa. Quantidade e quantidade de dias que vai manter isso em cache, ok? Do acadêmico, ele manda você para um site para você obter uma chave, certo? De inscrição. Então, quando a gente clica aqui, ele vai mandar a gente lá para o acadêmico, uma página do acadêmico. E nessa página do acadêmico, esse aqui do site do Microsoft Acadêmico, na verdade, ele bota aqui Research, né? Que é para pesquisadores. E são as APIs dos pesquisadores. O que é que ela utiliza? Se você não tiver um usuário e senha, você faz primeiro o seu registro e depois você entra com o seu usuário e senha aqui, tá bom? Tá todo mundo acompanhando aí? Eu estou sendo rápido ou tá tudo tranquilo? Se tiverem alguma dúvida, vocês colocam aí que a gente vai conversando, tá? Então vamos nessa. Então, uma vez feito esse registro e esse login, você é encaminhado para uma página na qual você tem aqui um projeto acadêmico de conhecimento e você clica nele. Clicando nele, ele vai abrir essa outra página, tá? Eu dividi aqui, eu botei as duas páginas aqui do resultado, né? Quando você clica aqui, vai aparecer isso aqui embaixo. Ele diz o quê? Inscreva-se em quê? Nessa Academic Search API aqui, que é onde você vai obter a sua chave. Isso é simples, é um processo automático, você não vai ser diferente disso aí, tá? Então, você vai clicar aqui nesse link, Project Academy Knowledge, e vai clicar aqui depois no Subscribe, ok? Pronto. Aí ele vai chegar aqui para você e pedir uma confirmação se uma nova subscrição está sendo criada. Você confirma e, ao confirmar, ele vai abrir para você essa página, tá? Nessa página aqui, você vai clicar aqui em Show, tá vendo? Onde tem Primary Key aqui, você vai clicar em Show. E onde está aqui esses xizinhos vermelhos aqui, vai aparecer uma chave para você. Você vai copiar essa chave e vai colar essa chave lá no Publishing Parish, lá naquele espaço vazio ali, que é a sua chave de inscrição. Uma vez feito isso, você dá o OK e pronto. Sua chave já está ativa, ok? Pronto. Do Scopus, ele vai fazer a mesma coisa. Ele tem a parte aqui de baixo de quantitativos e de dias que permanece no cache, e aqui a parte em cima ele encaminha para um website da Elsevier e você vai também lá buscar o API, a chave API, né, a chave de desenvolvedor. Uma vez clicado lá, ele vai te encaminhar. Se você tiver usuário e senha, você faz o login. Se não, para você se registrar, você vai para utiliza esse link aqui, né, que eu botei aqui como número 1. Se você já tiver usuário, você pode clicar aqui
e entrar. Uma vez dentro, ele é muito mais simples do que o Microsoft Acadêmico. Ele tem aqui a opção 2, que é justamente essa para buscar a API Key, né? Você clica aqui e você vai clicar aqui nesse Settings. Quando você clicar aqui no Settings, ele vai abrir uma chave para você. Uma chave assim, tá vendo? Você vai copiar a mesma coisa. Copia, vai lá no Preference, lá onde está os Scopus, e coloca a sua chave e dá o seu OK. Beleza? Pronto. E do Web of Science, você vai botar o seu usuário, a sua senha aqui. Eu não tenho, clicar aqui no Logout e ele vai logar automaticamente para você aqui, o usuário e senha. Né? Esse aqui eu passei. Pronto. Essa é a cara da tela principal. Então, nós temos aqui no cantinho, é o nome de... Oi, Lin. Vou continuar, né? Então, aqui está o nosso organizador de buscas, tá? É nele que você pode construir uma árvore de buscas, muito similar a um arquivo de... Né, o gerenciador de arquivos que a gente tem no Windows. Então, à medida que você vai criando pastas, você vai colocando aqui todas as pastas, e dentro das suas pastas você pode ir colocando as suas buscas. Então, vamos dizer que você decida fazer um determinado projeto, você vai colocar aqui o nome do seu projeto e depois todas as suas buscas você vai colocar dentro desse projeto, ok? No número 2, você tem as pesquisas realizadas. Então, todas as pesquisas que você for realizando, ela vai colocando aqui, tá? Todas elas com uma série de informações que a gente vai ver mais para frente, e todas essas pesquisas vão ficar aqui. No terceiro, você tem os filtros de busca. Quando você selecionar ou escolher qual tipo de busca, né, qual a fonte de dados que você quer, ela vai automaticamente abrir isso aqui para que você possa colocar quais são as palavras, o que é que você vai buscar, né? Quais vão ser as suas palavras-chave. A lista de resultados são os artigos, né, os papers que foram encontrados, capítulos de livros, citações que eles encontrarem, eles vão botar nessa lista de resultados aqui no número 4. E as métricas, os resultados, né, que ele obteve, é um resultado médio, não é o resultado por artigo, mas é um resultado, um somatório de todos os artigos, ele coloca aqui, para que você possa ter isso aqui como resultado. Ok? Então, essa é a nossa tela principal. Vamos lá. Pronto. Organizador de buscas. Como eu falei, você tem essas opções. Ó, criar uma nova pasta, e aí você também criar novas buscas. Tem os nossos 6 aqui, que agora, como eu falei, são 7, mas tem nossos 6 ou 7 aqui tipos de busca, né, as fontes de dados, e aí você pode colocar aqui o que você quiser trazer. Né? Essa Internet Import External Data, você pode trazer algum dado, desde que seja, por exemplo, de outro Publishing Parish. Né? Não é trazer um dado, por exemplo, do Mendeley, de alguma coisa assim. Você tem que trazer, se você quiser trazer do Mendeley ou de algum lugar, ele tem que trazer no formato do Publishing Parish. Então, você teria que eu fiz aqui, exporta o arquivo, e aí você identifica lá quais são os campos que você tem no Publishing Parish, e depois você pode importar de algum outro lugar, você faz a cópia e tem que sair colocando campo a campo para você conseguir fazer essa importação de maneira correta, né? Você conseguir ter êxito nisso. Mas é um trabalho arretado que eu acho que não vale muito a pena investir nisso aqui, tá? Então, à medida que você vai criando pastas, você vai criando pastas, por exemplo, cria aqui, ó, Piaget, User Experience, Wheelchair. Eu fui criando várias pastas e eu posso fazer pesquisas, e as buscas que eu fizer eu posso ir colocando dentro dessas pastas, né? E organizando essas buscas à medida. Quando eu precisar de lembrar ou relembrar de alguma busca dessa, eu posso ir lá e utilizar, ok? Então, eu escolhi uma pesquisadora aí que vocês sabem que é bastante conhecida, né, no meio acadêmico, e eu coloquei aqui dentro do Crossref e puxei coloquei o nome dela lá
como termo de busca de palavra, e veio aqui uma série de citações, tá vendo? Vieram mais de 200 papers, com 814 citações por ano. Ele utiliza o índice H e o índice G, que eu não conhecia, aí eu fui pesquisar, e o índice H, ele é a relação entre trabalhos publicados e citações. Eu achei super interessante. Por exemplo, quando você diz que um índice H é 7, se 7 dos seus artigos mais citados tiverem pelo menos 7 citações cada um. Aí você diz que você índice H7. E assim sucessivamente, né? Índice H8, 8 dos seus artigos tem que ter pelo menos 8 citações. Índice H10, 10 dos seus artigos tem que ter tido pelo menos 10 citações, e assim por diante. O índice G é um índice que ele trabalha com base nos artigos, tipo assim, os primeiros 4 artigos têm que possuir ao menos 4 ao quadrado citações, ou seja, seus primeiros 4 artigos têm que possuir 16 citações cada um. E assim sucessivamente. Aí você diz que você tem índice G4, e assim sucessivamente. Para ser índice G5, os seus 5 artigos mais citados têm que ter 25 citações cada um, e assim por diante. Ok? Ele tem esse ACC, que eu também achei interessante, que é o número de artigos com mais de 10 citações. Então, ele tem vários. Se você olhar, depois a gente vai olhar lá o ACC. Ele não só trabalha com ACC 10, né? A gente vai ver os outros ACCs, ACC 25, né? ACC 2, ele trabalha com vários. Ok? Então, toda pesquisa realizada tem essas informações. Ok? Vamos lá. Filtros de busca. Então, eu coloquei todos os filtros de busca aqui para vocês verem que eles são muito parecidos. O que vai diferenciar um do outro, né? Por exemplo, o profile vai ser diferente, mas os outros eles vão ser muito parecidos. Então, eles trabalham com autores, nome das publicações, a palavra-chave e o título e do... Pronto. Tá? No slide anterior. Vocês chegaram a me ouvir nesse slide todo? Ok. Então, vamos continuar aqui. Então, eu trouxe para vocês verem, na verdade, todos os campos dos filtros, ok? De cada fonte de dados. E eles são muito parecidos. O que vai diferenciar uma besteirinha ou outra aqui. No caso do Crossref e Google Scholar, eles são muito parecidos, tá vendo? Eu vou voltar ele aqui. Eu vou voltar aqui. O que eu estava falando dos filtros é que o que tem de diferente nos filtros é o Google Scholar Profile, tá? E você utiliza o profile name da pessoa lá que a pessoa tem que ter feito lá no Google, ou você utiliza já o ID, né? Quem fez o Google, quem se cadastrou no Google Scholar tem essa questão do ID, tá? Então, o que tem de diferente é isso, porque se você olhar os dados do Crossref, Google Scholar, Web of Science, Scopus são muito parecidos, e do Microsoft Acadêmico, ele tem a única coisa que ele tem diferente é essa questão do jornal, né, do periódico, e a questão do campo de estudos, né? Além disso, eu estava explicando a diferença entre Search e Search Direct. O Search, ele é a pesquisa, ele vai buscar a pesquisa lá na base de dados, na fonte. O Search Direct é para quando você já fez a pesquisa e você quer fazer uma... Então, como eu estava falando, a questão da diferença entre Search e Search Direct. O Search Direct, ele não vai mais na fonte de dados, então ele não demora mais tanto, porque ele usa o cache, tá? Então, quando você faz uma busca, por exemplo, eu botei aqui wheelchair, botei aqui gamification, e aí faço uma busca. Aí eu fiz um search, ele vai lá na base de dados, pega todas as informações e traz para cá. Aí depois eu digo, poxa, mas eu quero somente 2019 e 2020. Então eu vou aqui, boto 2019, boto 2020 e faço uma nova busca. Só que eu não vou clicar no search, porque senão ele vai de novo na base de dados e vai demorar para caramba. Eu uso o Search Direct, porque ele vai no cache
e pega os resultados do cache e faz uma busca em cima dos resultados. Então, fica muito mais rápido, ok? Fica muito mais rápido dessa maneira. Vamos lá. Lista de resultados. Então, a minha lista de resultados são os papers que aparecem para mim. Quando ela vem, ele já traz algumas informações. Então, ele traz citações, citações por ano, o ranking, a ordem que retorna os resultados, né, na base de dados, que muitas vezes eles retornam por relevância, na maioria das vezes, mas se a ordem, se lá na base tiver um default, ele vai trazer esse default, que normalmente é por relevância, né, mas pode ser por ano, pode ser por N tipo de informações diferentes. Os autores, o título, o ano, onde foi publicado e a editora, tá? Uma coisa que eu fiquei intrigado foi com esse Hzinho aqui em algumas citações. Algumas tinham, outras não. Depois eu descobri que esse H são os artigos que foram considerados para o cálculo do índice H, tá? Então, é o que a gente vai utilizar. E aí, na tela principal, se você clicar em qualquer coisa, qualquer paper desse com o botão direito, ele vai abrir essas opções. Abrir no browser, né? Abrir no browser, que é a questão do Citing Works, mas isso aqui é mais para as citações do Google Scholar, tá? Porque o Google não tem aquela parte que só traz as citações, então ele traz alguns artigos que são só citações, ok? Copiar os resultados, pegar esses resultados e copiar, ele vai te dar uma série de opções para você copiar ou salvar esses resultados. Ele vai copiar para a área de transferência ou ele vai salvar esses resultados em diversos formatos, né? Inclusive formato APA, né? CSV, vários formatos. A opção aqui, você pode selecionar todos os artigos, você pode colocar cheque em todos e cheque só na seleção. Para que serve isso aqui? Por exemplo, se eu quiser fazer uma checagem somente dos artigos que foram publicados numa determinada revista, né? Eu posso ordenar por publicação, seleciono somente os que eu quero e só dou um check neles, check selection. Quando eu fizer isso, a minha telinha de resultados lá vai mostrar os resultados somente para aquela revista, tá? E a questão dos unchecks aqui, ó. Você pode tirar das suas seleções, né, os artigos que não têm citações, porque eles vão pesar nas suas métricas. Então, por exemplo, se eu tenho um artigo que ele não tem citação, quando eu fizer, tipo, vamos lá, publicações por citação, ele vai entrar me negativando, vamos dizer assim. Ele vai ser um artigo a mais, mas sem citação. Então, por exemplo, se eu tenho 10 citações no artigo e tenho nenhuma nesse, quando eu tiver, vão ser considerados 2 artigos e vão considerar 5 citações para 2 artigos. Então, se você quiser aumentar, vamos dizer assim, as chances, as métricas de determinados artigos, você pode desconsiderar os que não têm citação. Ok? Então, vamos lá. Nos resultados, como eu estava falando lá. Então, os resultados, ele trabalha na soma de todos os papers, todas as citações, ok? Mas, se você quiser, você pode ir trabalhando, fazendo o quê? O check em alguns grupos, ou por revista, ou por editora, ou por um determinado autor. Você pode fazer para olhar quais são as métricas para essas pessoas, para essas editoras, para esses periódicos, para você poder trabalhar com isso. Então, você pode dar uma olhada aqui, ó. Ele trabalha com uma coisa que eu queria mostrar para vocês, é a questão do ACC, tá vendo? Se lembra que eu falei do ACC 10, né? Que tinham números de artigos com mais de 10 citações. Aí ele tem aqui o ACC 1, 2, 5, 10 e 20. Aí ele está dizendo que para o ACC 1, ele tem, ou seja, para quem tem até uma citação, ele tem 20 artigos. 2 citações, 17, 5 citações, 7, 10 citações, 4 e 20 citações, 0. Né? Então, você trabalha nessa perspectiva. Né?
Vamos lá. Primeira etapa, né? Onde publicar. Examinar quais periódicos publicam o assunto desejado, né? Isso é uma coisa bem interessante, porque às vezes a gente chega e, principalmente eu estava conversando com o Lin sobre isso, a gente vai, olha os periódicos que têm a ver com o nosso tema, por exemplo, trabalha com gamificação, aí eu vou lá, procuro gamificação e saúde, eu procuro um tema, um local lá que seja gamificação, mas o pessoal às vezes não tem aderência ao tema saúde, né? Lá nessa revista, por exemplo, trabalha mais com gamificação na parte de administração, né, de business, de empresas, né, e não tem expertise nessa área. Então, às vezes, eu vou mandar uma publicação para lá e as pessoas não vão ter essa expertise para julgar um determinado trabalho e até, vamos dizer assim, rechaça o trabalho sem, por falta de técnica para isso, né? Então, uma opção, como eu falei para vocês, é vocês fazerem a ordenação por publicação. Para isso, para ordenar qualquer um desses aqui, é só clicar na barra de título, e aí ele vai fazer a ordenação, e com base nisso você pode ordenar as publicações, o local, o journal que publicou. Você pode ir lá, vamos dizer, tem um determinado journal que fez 5 publicações, né, de artigos aqui. Aí você pode selecionar esses artigos, clica com seu botão direito, faz o check somente para praticar, né, para marcar somente esses artigos, e você vai conseguir olhar as métricas desses artigos, quantidade de citações, né, o índice H, o índice G, e aí você pode fazer as comparações entre revistas. Você vai botar para uma outra revista, né, e vai fazendo isso. Ele não faz, isso é uma coisa que ele não tem nenhum relatório que faça isso, né, do tipo, tem um ponto negativo, né? Ele podia ter alguns relatórios, tipo, por publicação, relatório por ano. Ele não tem essa opção de você ter relatórios. Então, esse trabalho é um pouco manual, se você quiser ver quais são os locais onde publicar. Mas o simples mesmo é olhar aqui, poxa, quais são as revistas, quais são as maiores publicações, citações que tem, quais são os artigos com maior citação, e aí você vai olhar em que revista eles trabalham, né? Em que revista eles foram publicados. E outros temas que sejam parecidos com o que você publicou, né, para você conseguir fazer essa publicação. Como eu falei aqui, para comparar as métricas, né, falei anteriormente, você faz a seleção, o check nessa seleção, e depois você olha essas métricas, e você vai ter que anotar essas métricas para sair comparando, né? Ou você copia o resultado, copia esse resultado para um determinado local, que você pode botar o copy aqui, e aí, com base nisso, você fazer suas comparações, ok? Antes de submeter, você deixou de considerar algum artigo do periódico. Uma coisa que é interessante, que eu vi em algumas revisões sistemáticas, é que às vezes a gente sabe de artigos que são interessantes para a nossa revisão sistemática, mas quando a gente faz a busca na revisão sistemática, esses artigos não vêm. Você pode incluir esses artigos diretamente, né? Então, você pode chegar lá, fazer uma busca ou trazer esse artigo e informar na sua revisão sistemática que você está acrescentando esse artigo porque ele é relevante por isso, isso, isso. Você faz uma justificativa, né? Porque ele é aderente a isso aqui e mostra que ele não estava vindo nas fontes de dados, né? Na sua pesquisa ele não estava vindo, mas que ele é importante dentro da sua avaliação para essa pesquisa. Então, você pode incluir autores, você pode fazer busca por autores, às vezes não vem também, você pode colocar. Então, assim, você pode fazer uma série de pesquisas, né, à parte, não precisa ser a pesquisa bruta, mas você pode trazer artigos que sejam interessantes, né? Uma coisa é pesquisar, como eu falei, né, pesquisar no periódico antes de submeter esse trabalho se existem artigos que tenham relação com o que você está fazendo, justamente para não ter a falta de técnica, né, a falta de gente capaz de julgar o seu artigo, né? E você achar, dizer, poxa, meu artigo não foi aceito, mas não foi aceito porque muitas vezes não teve ninguém capaz de julgar o seu artigo. Revisão da literatura. Então, pesquisar utilizando os parâmetros para cada fonte de dados. Então, você vai chegar aqui e colocar, por exemplo, no Google Scholar, você vai colocar suas palavras-chave e você vai dar o seu search lá. Normalmente,
Como eu falei, a gente pode incluir autores e periódicos que publicam sobre o tema e delimitar sempre em 5 anos, tá? Se você for delimitar, 5 anos normalmente é o que a academia pede de uma revisão sistemática, né? Desculpe. Então, na hora do resultado, se lembra que eu falei que você pode salvar o resultado ou copiar o resultado em diversas plataformas, diversos formatos? Então, ele tem aqui os formatos JSON, BibTeX, APA, Chicago, tá vendo? Você pode aqui, infelizmente não tem a ABNT, né? Mas tem uma série de formatos que você pode copiar ou você pode salvar. Para você importar para uma planilha, né, uma planilha, no caso Excel ou se você vai trabalhar com OpenOffice, você trabalha nesse formato aqui, CSV. Então, clicando aqui para salvar esse resultado como CSV e ele vai exportar essas colunas. Uma das coisas que eu achei que faltou aqui, que eu senti falta dessas colunas, foram as palavras-chave. Se você for trabalhar com algum tipo de rede de palavras, alguma coisa assim, ele não traz as palavras-chave. Então, assim, eu achei que faltou. E uma outra coisa que eu gosto de trabalhar, que também não tem, mas que é muito um pouco mais difícil, é você trabalhar com a origem da instituição, né? Ou seja, o país de origem daquela instituição. Então, por exemplo, às vezes você tem 2, 3, 4, 10 autores, cada um de instituição diferente, cada um de um país diferente. E aí você consegue fazer uma rede de países também. É interessante. Tá? Então, lá na planilha, para que eu importe o CVS, eu abro uma planilha, no caso eu abri uma planilha Excel aqui, né? Vou lá na opção dados, a planilha está vazia, vou lá na opção dados, tem uma opção aqui, ó, obter dados de texto, né? E aí ele vai abrir para que você possa selecionar o seu texto. Você seleciona o seu texto e coloca importar, né? Quando você faz isso, ele vai dizer para você, vai perguntar se o texto ele é delimitado ou largura fixa. O delimitado, você vai ter que dizer, ele é delimitado pelo quê? Esse CSV, ele é delimitado por vírgula. Então, você vai colocar aqui, delimitado, botar aqui em próximo, e aí, quando você vier aqui, né, um avançar, quando você vier aqui, você vai colocar e dizer que ele é delimitado por vírgulas, e ele vai aparecer aqui todo bonitinho. Você clica em avançar novamente, e ele vai perguntar para você qual o tipo de dados de cada um deles. Pode botar, deixar geral, gente. Não precisa mexer em nada, não, porque é tudo. Ele vai considerar todo mundo texto mesmo. E aí você clica também no avançar. Ele vai perguntar para onde você quer botar na planilha existente. Pode ser na planilha existente, não tem problema, porque a planilha está vazia. Ou numa nova planilha, você que sabe, se ele pode criar uma nova planilha. Mas pode ser na planilha existente, a planilha, como eu falei, está vazia, você pode acrescentar aqui, deu OK, ele vai abrir os seus dados lá, todos bonitinhos para você trabalhar. Ok? Oi. Uma vez colocados os dados aqui, você vai começar a fazer a sua... Tem problema, Adilson? Vamos lá. Então, assim, uma vez colocado, quando a gente colocar os dados aí, ele vai perguntar o quê? Não, a gente tem que fazer o quê? Remover os duplicados, tal. A gente vai remover os duplicados depois que a gente colocar todos os artigos aqui. Então, cada fonte de dados eu tenho que repetir o quê? O meu processo. Esse processo do slide 32, se eu não me engano, até o slide 35. Ou seja, eu tenho que obter os dados, faço a publicação, vou lá no Crossref, faço a minha busca, pego o meu resultado, copio para um CSV, né? Do CSV eu importo para a minha planilha, ele vai importar na planilha 1. Aí você vai pegar o próximo na planilha 2, 3, 4, 5, 6. Ou só 5, né? Se vocês forem iguais a mim e não tiverem Web of Science. Então, fez o resultado nos 5 lá que você queria, ou nos 4, né? Porque também tem o profile, se não tiver uma pessoa específica. Você faz o resultado nos 4 lá. E após isso, você vai fazer 4 importações, né? Na planilha. Depois que você fizer essas importações, você vai unificar numa planilha única, ou seja, colocar numa planilha só todos os seus resultados.
Por quê? Porque a partir daí é que você vai verificar se tiveram duplicados, para você poder removê-los. Existe uma opção no Excel, que é a opção remover duplicados, tá? Que ele faz isso para você. Só que eu estava verificando e já é perceptível que, em muitos casos, eles trocam alguma letrinha. Se trocar uma letrinha, não é duplicado. Se trocar o autor de posição, ou tiver tiver, né, numa base de dados, o autor tiver com acento, na outra não tiver com acento, ele não vai considerar como duplicado. Ah, Romero, como é que faz isso? Tem duas opções. Ou você pega todos os títulos, ordena e vem aqui no remover duplicados, que ele vai te dizer quais são os que vão remover, você vai dar uma olhada nisso. Mas, assim, o ideal mesmo, velho, é ir lá na mão grande, ordenar aqui por título, né, como está aqui, classificar por título e ir lá olhando os artigos, artigo a artigo, até você encontrar os duplicados. Até porque tem alguns que têm o mesmo nome, como eu achei 3 ou 4 artigos aqui com o nome gamification, puro, né? E são todos, tirando um que era duplicado, uma dupla, né? Os outros todos eram artigos diferentes, com autores diferentes e que poderiam ser considerados como duplicados, tá? Então, esse é o trabalho manual, o trabalho chato que tem que ser feito aí. Uma outra coisa, eu aprendi, né, nessas questões, os critérios de inclusão e de exclusão, foi difícil conseguir entender, né? Por que tem critério de inclusão e por que tem critério de exclusão. Então, depois, quando eu comecei a ver isso aí, a gente começa a aprender a dizer assim, eu sei o que eu quero, é critério de inclusão. E quando você diz, eu não sei o que eu quero, também é um critério de exclusão, né? Você pode dizer, olha, eu não quero que na minha pesquisa tenham livros e capítulos de livros. Então, você sabe o que você não quer. Eu não quero que tenham idosos. Eu não quero que tenham crianças. Eu não quero serious games. Eu quero, né, qualquer outra coisa menos serious games. Ou critérios de inclusão. Eu quero que use o questionário como instrumento de investigação. Eu quero que o sujeito seja adulto. Eu quero que o sujeito seja criança. Eu quero que o sujeito seja idoso. Você pode dizer, né? Eu quero que a pessoa tenha um determinado tipo de doença. Eu quero que a pessoa, né, cite dentro do artigo lá, na palavra-chave, a palavra gamificação, né? Então, os critérios de inclusão têm que ser utilizados assim. Eu aprendi, depois que eu aprendi isso, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero. Acho que ficou mais claro na minha mente o que é critério de inclusão e o que é critério de exclusão. Aplicar os critérios de inclusão e exclusão no título e resumo e depois no texto completo, né? O Publishing Parish, ele traz o abstract lá, ele traz o resumo. Só que para alguns textos ele traz o resumo, para outros ele não traz. Então você teria que fazer essa inclusão manual dos resumos para vocês poderem trabalhar, né? Como eu falei, sugestão de outros campos que vocês podem trabalhar, são palavras-chave, país de origem, né, da instituição de cada autor, acrescentar naquela planilha. O objetivo, a metodologia, os resultados, instrumentos de investigação, de coleta e análise, fator de impacto, índice HIG, publicação, editora, ano e outras coisas mais. Então, você pode trabalhar com uma série de coisas, acrescentar uma série de informações ali. Essas informações você pode acrescentar depois que você terminar de fazer toda a sua varredura lá, e ao invés de ter 400 artigos, você vai ter lá, sei lá, 20, 25, 30 artigos, e aí você acrescenta esses campos. Você não precisa acrescentar esses campos no início. Então fica muito mais fácil. Você vai acrescentar lá os 25, né? Em 25 artigos você pode acrescentar isso. Por que eles? Porque aí você pode fazer, por exemplo, publicações por ano. Então aí você pode chegar lá e dizer, ó, a cada ano quanto foi publicado e inferir sobre isso, né? Você pode fazer publicações por continente, como eu te falei. Você pode chegar e dizer, ó, tantos artigos foram na Ásia, tantos artigos na Europa, na Oceania, né, na América do Norte. Então, você pode sair explicando e mostrando, por exemplo, que um determinado tema ele é muito mais debatido e muito mais influente numa determinada região, né, do que na outra. E, por isso, as doenças elas podem ocorrer num determinado local e assim sucessivamente, né, ou por falta de incentivo financeiro do próprio governo,
né, para essas questões de pesquisa. Por exemplo, publicações por patologia. Esse aqui foi uma revisão sistemática que a gente fez, que eu trabalhava com as patologias e o eHealth, né, os acessos de aplicativos mobile para determinadas patologias. Então, aí eu cheguei lá e disse, não, olha, para ser considerada na minha revisão, tem que explicitar qual é a patologia que ele está trabalhando no artigo. Então, no artigo tinha que dizer lá, olha, eu estou trabalhando com diabetes, eu estou trabalhando com câncer, eu estou trabalhando com saúde mental, né? Ele dizia lá no artigo explicitamente qual era o tipo de doença, o tipo de patologia que ele trabalhava. E aí eu acrescentava a ele. Se ele não dissesse, eu descartava. Publicações de tecnologias utilizadas. Então, eu mostrei lá nessa pesquisa que a gente fez quais foram as publicações, cada tipo de tecnologia que foi utilizada dentro dos artigos que a gente pesquisou, né? Instrumentos de investigação, quais foram os instrumentos? Ah, não, olha, na minha pesquisa, e aí eu disse lá no meu critério de inclusão que tinha que ter um instrumento de validação, né? Tinha que ter um instrumento de investigação, né? Pelo menos um, e aí ele me traz quais são os instrumentos e a gente utiliza ele no nosso resultado aqui. Por exemplo, fator de impacto também, para você justificar, poxa, as revistas, o fator de impacto das revistas que publicaram sobre esse tema são fatores altos. Ah, não, ó, foram muito pequenos os fatores, né? Os fatores de impacto nas revistas que publicaram esses meus artigos foram pequenos. Então, você pode utilizar fator de impacto, índice H, como eu falei, o índice G, o ACC, você pode escolher o índice que você quiser lá, né? E aí outros exemplos, como eu falei dessa questão das palavras-chave, você pode criar as palavras-chave e as relações dessas palavras entre os artigos, né? E aí você criar uma rede de palavras, né? Quais são as palavras mais utilizadas dentro das suas palavras-chave, e aí você ter esse resultado aqui. Por exemplo, os autores. Você pode fazer também uma rede de coautoria dentro, se você tiver os autores lá que você tem. Se tiver os autores, você pode fazer uma rede de coautoria para você verificar como se interlaçam, né, os autores que trabalham nessa temática, né? Os países, né, das instituições que publicaram. Então, por exemplo, a Romero é do Brasil, mas tem alguém, Luiz Paulo Reis, que é de Portugal, você tem Karina, que é da Espanha, então eu publico um artigo com eles e a gente vai entrelaçando aqui e aí vai mostrar a interligação entre os países e os seus em função do tema que você está trabalhando, né? E por fim aqui eu trabalhei também todos eles utilizando um aplicativo chamado Gephi. Eu trabalhei aqui pegando as palavras-chave e categorizando. Então categorizei todas as palavras-chave para dizer, ó, as palavras que mais aparecem são palavras ligadas à tecnologia, à patologia, ao cuidado pessoal, e aí fiz uns percentuais para justificar isso aqui também. Mas para isso eu precisei das minhas palavras-chave. Ok? No mais é isso, gente. Eu estou aberto aqui o espaço para vocês me perguntarem se vocês quiserem alguma coisa, tiverem alguma dúvida, né? E eu vou deixar. E mais uma vez, obrigado, Lin. Obrigado a todos. Espero ter esclarecido algumas coisas. Desculpe. Muito obrigado, Romero. Apesar essa questão da conexão, é um problema nosso contínuo agora, corriqueiro, né? E que a gente tem que estar preparado para ela. Infelizmente, isso às vezes afeta a qualidade, né, da interação. Mas foi ótimo, eu acho que casou bastante com uma coisa que a gente teve ontem na reunião com os orientandos, que é essa necessidade que a gente tem de estar atento a onde podemos publicar, considerando a nova orientação da CAPES, né, para o que é que ela está chamando de sistema Qualis, né? Então, você trouxe itens importantes, porque o sistema hoje, ele classifica os extratos a partir dos bancos que você colocou aqui, e pede que a gente fique atento a determinados índices. Então, eu agradeço, acho que para mim foi bem esclarecedor. A questão do cálculo do índice H. Então, por exemplo,
Se você puder, você explicou, mas eu gostaria de ouvir de novo, porque é uma coisa que eu já li, já interagi, e mesmo assim eu ainda tenho um pouco de dificuldade. Inclusive, o Google faz alguns cálculos para a gente dos nossos índices, né? O Google Escolar, você coloca lá e ele faz, situa a gente, né? Metricamente onde nós estamos. Mas vamos ver se alguém tem mais alguma pergunta relacionada a isso, porque aí você já responde. Está aberto, gente, para pergunta. O índice H, como eu estava falando, ele é um índice que ele mede, né? É como se ele fizesse, tipo, por exemplo, 2 artigos seus tem que ter, vamos dizer, seus artigos, sei lá. Qual é o seu artigo que tem mais publicações, por exemplo? Vamos dizer, eu tenho um artigo que tem 100 publicações, certo? Aí você tem um artigo lá que tem 100 publicações. O artigo seguinte, ele tem 50 publicações, e assim sucessivamente. Né? Vamos dizer que você tenha os seus 3 primeiros artigos, ele tenha 100, 50 e 30. Né? Aí, beleza. Ah, Romero, e aí o outro artigo tem uma publicação. Tem uma citação só. Então, qual é o seu índice H? 3. Você está entendendo? Porque você tem 3 artigos, os seus 3 artigos têm no mínimo 3 citações cada. Certo? Ah, Romero, quando eu tiver um 4º artigo que chegue lá e entre com citações, com 4 citações, você dá índice H4. Então, assim, seus artigos mais citados, eles têm que ter pelo menos a quantidade de citações pela quantidade de artigos. Entendeu? O que ocorre? Por exemplo, nesse caso que tem aqui, você pegando o meu exemplo. Então, 200 papers publicados em um determinado período, desde a minha vida toda, né? Aí, você tem aqui que o meu H é 12. Pronto. O que é que ele está dizendo aí? Que 12 dos seus artigos mais citados tem pelo menos 12 citações cada. Ah, entendi. Entendeu? E o G? Os seus 12 mais citados. Dos 200, eu tenho 12 que foram os mais citados. E esses 12 tem 12. Na verdade, você não tem só 200, não, porque 200 era o limite da pesquisa. Ah, entendi. Entendeu? Mas tomando como parâmetro 200, eu tenho 12 que tem 12 citações, é isso? Isso. Você tem os seus 12 mais citados têm pelo menos 12 citações cada um. Certo. E o 27 do G significa o quê? O 27 do G. O G, ele trabalha com o seguinte, ele está dizendo que os seus 27 artigos primeiros, cada um deles possui 27 ao quadrado citações. Ah. E entendeu? Esse HL enorme, o 8, significa o quê? O que você está falando? A próxima coluna, HL enorme. É um fator que ele normaliza o seu índice H. Ele é normalizado. Certo? Aí eu não consegui trabalhar com essa questão do índice H e o anual. Certo? Nenhum dos dois eu olhei, não. Eu me preocupei mais com essa questão dos índices H e o índice G. Agora, eu vi que esse índice H é o índice H normalizado, ele aplica uma fórmula para normalizar ele, com base em acho que era algum desvio padrão que ele fazia, e o índice H anual, ele pega o índice normalizado e anualiza ele, divide por 12. Citações e citações por ano, né? Que ele pega sua quantidade de citações e divide pela quantidade de anos da pesquisa. Então, se eu botei lá 5 anos de pesquisa, na verdade, e se eu não colocar nada, ele pega o seu ano do seu artigo mais antigo com o artigo mais novo e faz uma subtração. Então, vamos dizer, meu artigo mais antigo é de 2000 e o meu mais novo é de 2020. Ele vai pegar 20 anos aí, vai pegar suas citações e dividir por 20. Tá, entendeu? Então, na verdade, de 200 papers, ele disse que eu tive 814 citações e tem uma média no ano de 18,93. É assim que lê? 18,93. 18 citações por ano você tem. Certo. Mas assim, Aline, o que eu acho mais interessante é o fato, por exemplo, quando as revisões sistemáticas que eu fiz, todas elas, o difícil era porque, por exemplo, você tinha que ir de base de dados em base de dados, a cada fonte de dados que você utilizava, você tinha que fazer a busca, aí o resultado, mesmo que você jogasse no Excel, você tinha que formatar pela quantidade de colunas que você utilizar no outro, né?
e assim sucessivamente. Então, assim, você ia utilizar, tipo, 10 colunas, resumo, autores, tal, e cada um vem de uma maneira. Então, você tinha que ficar copiando e colando, era um trabalho muito árduo, né? Então, assim, não, vou pegar no Scopus, aí você pegava lá do Scopus, aí depois você pegava, não, vou pegar o PubMed, aí você vai lá no PubMed, aí ele vem, tipo, no Scopus vem 200, no PubMed vem 300, aí você tinha que pegar isso aqui tudo, jogar numa planilha, né? E cada um tinha um formato diferente, então você tinha que sair pegando informação por informação a cada artigo, entendeu? E desse jeito não, desse jeito ele já vem no formato que você quer, não é 100% perfeito, porque existe uma perda, né, como eu falei nesse aspecto, mas você tem uma velocidade, né? Você ganha muito, muito, assim, no termo de trazer para a planilha, isso é rapidinho, se torna uma coisa muito mais rápida. A primeira vez que eu fiz, eu levei acho que uns 15 dias só trazendo essas informações, 600 artigos de um lado, 1.200 do outro, para você conseguir fazer vamos dizer, essa peneira para depois chegar no seu resultado final. Então, isso era muito desgastante. Isso aqui corta um tempo razoável para você chegar na sua planilha já com os resultados bem formatados para que você consiga ter um resultado, trabalhar já na parte de critérios de inclusão e exclusão, entendeu? E duplicados. Que bom, então, né? Otimizando o processo aí, né? Para ajudar a gente nessa busca mais qualificada. Obrigado, Romero. Mais alguém? Eu quero agradecer mais uma vez a disponibilidade de estar aqui com a gente, de ter feito a imersão do software, né? Para conhecer e poder socializar, que foi importante a gente ter alguém que pudesse fazer essa síntese. E agora cada um vai seguir o seu caminho e agregando valor aí às várias ferramentas que a gente tem tido a disponibilidade dos nossos pesquisadores e socializar. Então, muito obrigado, Romero. Obrigada a todos vocês.